Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal. E em Portugal atuo na área do direito migratório. Se tu caiu aqui nesse perfil, seguramente tu és imigrante ou pretende tornar um. E eu aqui trago informações para descomplicar o direito migratório. Toda essa legislação portuguesa, os teus direitos, eu traduzo ele de uma maneira mais tranquila de nós entendermos, certo? Hoje nós vamos falar sobre dois temas muito importantes. Na verdade, um grande tema que é a criação dos novos vistos para Portugal. Quais são eles? Visto para procura de trabalho e o visto para nômades digitais. Então, enquanto roda a vinheta, eu quero que tu te inscreva nesse canal se tu ainda não te inscreveu e já deixa o teu like aqui neste vídeo para que este vídeo seja encaminhado e chegue a mais pessoas, porque o conhecimento liberta, ok? Vamos lá então. No último dia 25 de agosto do ano de 2022, nós tivemos a alteração da Lei 23/2007, que é a Lei de Estrangeiros de Portugal. Nessa alteração, nós tivemos a criação, além de outras alterações, a criação de dois novos tipos de vistos. Quais são eles? Visto para procura de trabalho e visto para nômades digitais. Vou falar aqui neste vídeo hoje detalhadamente sobre os dois tipos de vistos, mas já adianto para vocês que nós estamos neste momento no aguardo da publicação da regulamentação destes vistos. O que isso significa? Que os vistos neste momento, agora, hoje, 11 horas, horário de Portugal, do dia 15 de setembro, nós ainda não temos a disponibilidade de solicitação destes vistos. Então, esse vídeo que eu vou fazer hoje é um vídeo informativo para que tu tenha acesso às informações básicas e principais a respeito da solicitação e da futura solicitação que tu vais fazer para estes vistos, se for o teu caso, certo? Portugal enfrenta uma grande situação de um grande volume de imigrantes, principalmente brasileiros em Portugal. Nós podemos falar que Portugal tem facilitado bastante a legalização de estrangeiros do país, ou seja, tu vires para o país legalizado ou mesmo te legalizares aqui em Portugal, a partir do momento que tu reside ou que tu já estás no país. A lei te traz inúmeras possibilidades de te regulamentar, de te legalizar a partir disso. Isso vai ser tema do nosso próximo vídeo, inclusive. Portanto, é importante que tu ative as notificações aqui desse canal, para que assim que for divulgado o vídeo, tu receba já toda a informação em primeira mão, certo? O que eu preciso falar para vocês hoje, que são as perguntas que chegam todos os dias na minha caixa de perguntas no Instagram. Inclusive, se tu não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui, por aqui, em algum lugar dessa tela, o nome, o arroba do meu perfil do Instagram, que é @lucasgeabad. Lá, todos os dias eu coloco caixas de perguntas para vocês fazerem as perguntas e esclarecerem as dúvidas sobre direito migratório. Como eu tenho só 15 segundos para responder aquelas perguntas, decidi abrir esse canal, então, para nós conversarmos com mais tempo. A ideia é sempre que seja um bate-papo tranquilo. Qualquer dúvida que tu tenha em relação a algum termo, em relação a algum prazo ou dúvida geral, Lucas, não entendi essa parte, por favor escreve aqui nos comentários que eu, assim que possível, volto aqui e respondo com certeza as tuas dúvidas. Se for uma resposta mais elaborada, eu venho e preparo mais um vídeo para esse canal e deixo à disposição para ti aqui, tá certo? Lembrando que este canal não realiza consultas ou consultorias jurídicas, tampouco assessoria jurídica a respeito do tema relacionado ao direito migratório. Para isso é necessário que tu agende uma consulta com um profissional habilitado para isso e esse profissional vai te passar todas as orientações necessárias, vai conseguir analisar o teu caso concreto e te passar a melhor estratégia para que tu possa solicitar, poupando tempo e dinheiro na tua legalização em Portugal, certo? Vamos lá então. Visto para procura de trabalho. Hoje, certamente, a maior parte das as perguntas que chegam aqui são perguntas relacionadas a: já temos a regulamentação, já posso solicitar o visto, quanto eu preciso levar, posso reagrupar minha família já no primeiro momento e ir com a minha família para Portugal?
essas são as principais dúvidas que aparecem e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre elas com vocês. Eu estou aqui com o artigo 57A dessa lei que eu citei para vocês, a Lei de Estrangeiros, e esse artigo 57A foi incluído na legislação em 25 de agosto passado, agora do ano de 2022, e nós estamos então diante de regras gerais para o novo visto. Que novo visto é esse que vai abrir grandes possibilidades para Portugal receber estrangeiros? É o visto para procura de trabalho. Até então, as pessoas que queriam buscar ou que necessitavam buscar trabalho em Portugal, procurar trabalho em Portugal, vinham como turistas, certo? Com a intenção de ficar. E isso, nós temos um problema, encontramos um grande problema aqui. Porque a partir do momento que nós entramos com uma dispensa de visto de turismo, que é o caso do Brasil, estou falando aqui para os brasileiros, certo? Uma dispensa de visto de turismo e com a intenção real de ficar e procurar trabalho, nós estamos entrando de uma maneira ilegal, de uma maneira errada. Então agora, Portugal te oportuniza a vir buscar trabalho. Lembrando que nós temos mais de 40 tipos ou 40 motivos para solicitações de vistos. Ou seja, se tu não te encaixa em algum desses mais de 40 motivos, hoje é possível tu vir procurar trabalho em Portugal. Obviamente que isso exige o que eu sempre falo, planejamento migratório. Esse planejamento migratório, ele parte do primeiro passo, que é o propósito ou o principal motivo. Qual é o motivo que tu precisa emigrar ou que tu quer emigrar? O motivo é, Dr. Lucas, o motivo é que quero procurar trabalho, quero mudar de vida, quero uma qualidade melhor de vida, quero segurança, quero isso, quero aquilo. Mas se a base do teu motivo for vir a Portugal para procurar trabalho, e aqui em Portugal nós temos muita carência de mão de obra, então tu tá no local certo. Porque Portugal te oportuniza tu vir para cá e ficar por 4 meses iniciais ou 6 meses, 120 dias ou 180 dias, que é o período de prorrogação, para procurar trabalho. Como que eu devo fazer isso? A partir do momento que nós tivermos a regulamentação dessa parte da legislação, nós vamos saber exatamente como que esse visto vai ser solicitado. Se ele vai seguir os procedimentos normais, se ele vai ir se vai me abrir a possibilidade deste visto ser solicitado pelo portal, diretamente pela internet, ou de que maneira eu preciso organizar. Mas antes de nós pensarmos nesses aspectos procedimentais, do procedimento de como isso deve ser feito, nós precisamos nos planejarmos, certo? Este é o ponto principal. Então, primeiro motivo, propósito, quero procurar emprego, ok. A partir do momento que eu procurar emprego, qual é o meu próximo motivo? Quanto tempo eu quero ficar em Portugal? Bom, já falo para vocês que vamos com calma. O primeiro passo é, tenho meu passaporte? É o passo inicial. Vou trazer um vídeo aqui nesse canal falando sobre os primeiros passos de como imigrar, como iniciar o teu planejamento. E de todas as questões procedimentais, o que tem que ser feito no Brasil, o que tem que ser feito em Portugal. Para isso, obviamente, eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo desse estilo. Ou se vocês não, Lucas, eu já sei de tudo nesse primeiro ponto, eu não preciso disso. Aí ok, mas vou fazer esse vídeo conforme o que tiver nos comentários aqui. Depois que finalizar, obviamente, esse vídeo, certo? Não sei se para essa semana ou para a próxima eu posso trazer um vídeo mais explicadinho dos primeiros passos que nós precisamos para o nosso planejamento migratório em respeito aos aspectos procedimentais. O que eu trago para vocês aqui são os aspectos legais e, ao final, os procedimentos de como a gente tem que fazer. Visto para a procura de trabalho. Vejam, dentro da legislação ele não está enquadrado como um visto de curta duração, um visto de estada temporária, mas sim como uma nova subseção na legislação que traz essa questão do visto de procura de trabalho. Obviamente ele também está descartado como visto de residência. Por que que o visto de procura de trabalho não é um visto de residência? Pelo simples fato de o tempo de concessão desse visto ser inferior a 1 ano, ou seja,
ele é um visto para estadias inferiores a um ano, porque o objetivo dele é procura de trabalho pelo período de 120 dias iniciais e eu posso prorrogar isso por mais 60 dias, totalizando 180 dias. Esse visto me dá a possibilidade, segundo a legislação, de procurar trabalho subordinado. E aqui tem um pulo do gato, aqui uma questão muito... E aqui nós temos um detalhe muito importante: trabalho subordinado. Nós em Portugal possuímos duas modalidades de trabalho: o trabalho subordinado e o trabalho independente, certo? O trabalho subordinado é o análogo mesmo que a nossa carteira assinada, o nosso trabalho com carteira em Portugal. É um trabalho com contrato de trabalho. Prestem atenção, contrato de trabalho é diferente de contrato de prestação de serviços. Contrato de trabalho é um contrato subordinado, um contrato de trabalho subordinado. E um contrato de prestação de serviços é um contrato para profissionais autônomos, certo? Estou falando autônomos entre aspas, porque nós não utilizamos essa expressão em Portugal. Utilizamos profissionais independentes. Ou seja, o mesmo que o profissional autônomo no Brasil vai ter um contrato de prestação de serviço, porque tu presta serviços profissionalmente, né? Com a tua profissão individual, com a tua atividade independente. Nesse caso aqui, do contrato de trabalho subordinado, é um contrato de trabalho que vai reger todas as situações relativas ao direito laboral, ao direito do trabalho. Percebe isso? Então, diferente do contrato de prestação de serviço, nós temos um contrato de trabalho. A busca de trabalho, a procura de trabalho é para o contrato de trabalho. Por isso é importante que dentro do prazo de 120 dias, ou se não for possível, eu consigo prorrogar por mais 60, eu preciso formalizar um contrato de trabalho. Dr. Lucas, o que acontece se eu não conseguir um emprego durante esse período de 120 dias mais os 60 dias, durante o período de 180 dias? É obrigação retornar ao país, é obrigação sair do país. Eu vou ler como é que está aqui, vou deixar inclusive aqui para vocês perceberem como que está. No término, é o número 3 do artigo 57A. No término do limite máximo da validade do visto para a procura de trabalho, sem que tenha sido constituída a relação laboral e iniciado o processo de regularização documental subsequente, o titular do visto tem de abandonar o país, certo? E apenas pode voltar a instruir um novo pedido de visto para este fim, um ano após expirar a validade do visto anterior. Detalhe importante aqui: tem de abandonar o país, pela língua portuguesa, é diferente de tem que abandonar o país. Quando eu falo tem que abandonar o país, eu tenho uma noção de faculdade, né? É facultativo, é opcional. Eu posso abandonar o país ou não, tudo depende da minha escolha. Agora, quando o texto legal me diz tem de abandonar o país, esse de abandonar o país me traz a ideia de obrigatoriedade. Portanto, se tu não encontrar o teu emprego dentro do prazo do visto, tu tem de abandonar o país. Obrigatoriamente tu deve sair do país. E só pode solicitar um novo visto para a procura de trabalho, atenção, um novo visto para a procura de trabalho a partir do prazo de um ano que tu abandonou o país, que tu saiu do país. Não posso solicitar então, Dr. Lucas, um contrato, um novo visto, caso eu não tenha conseguido este de estudos, por exemplo. Se eu quiser estudar em Portugal, tenho que esperar um ano. Errado, não é essa a interpretação. É para o visto de procura de trabalho. Se eu não encontrei trabalho, eu abandono, saio do país e depois de sair do país, aí sim, para pedir um novo visto de procura de trabalho, eu tenho que esperar o prazo de um ano, certo? Detalhes importantes em relação a este visto de procura de trabalho. Nós temos, aqui já falei e reforcei, a linha B
do número 1, que é do visto de procura de trabalho do artigo 57A, que vai dizer que autoriza o titular a exercer atividade laboral independente até o termo de duração do visto ou até a concessão da autorização de residência. O que significa isso? Lucas, eu tenho visto, mas eu não tenho autorização de residência ainda. Eu posso trabalhar normalmente como profissional independente? Prestem atenção, como profissional independente? Não posso trabalhar como profissional independente, porque eu tenho um visto que me autoriza a trabalhar de maneira subordinada, ou seja, a trabalhar com contrato de trabalho. Portanto, a residir no país durante aquele período até sair a minha autorização de residência, desde que eu mantenha um contrato de trabalho ou esteja à procura de um contrato de trabalho. Percebem a diferença? Então, muito cuidado e muita calma. Não é uma porta de entrada para tu vir a Portugal e abrir a tua atividade e começar a emitir recibos verdes para procurar a tua legalização. Isso é um outro ponto e eu posso abordar inclusive esse detalhe neste vídeo, que são formas de legalização em Portugal, num próximo vídeo, certo? Então eu preciso também que tu deixe aqui nos comentários, obviamente, se tu quer esse assunto ou não. Outro detalhe importante aqui, que eu não posso esquecer, é o seguinte: que tipo de documentos ou que informações que eu preciso já organizar, ou que quantidade de dinheiro que eu preciso organizar para solicitar o visto de procura de trabalho. Tu sabe quais são esses requisitos ou não? A legislação vai nos trazer a seguinte informação: aplica-se com as necessárias adaptações, ou seja, isso vai depender da regulamentação do visto, aos titulares do visto para procura de trabalho que constituam relação laboral dentro do limite de validade do visto, as regras aplicáveis aos vistos de estada temporária, previstas nas alíneas B, número 1 e número 2 do artigo 56A, nos números 1 e 2 do artigo 56B e nos números 56, 56C e G, certo? O que a gente precisa saber disso? Que nós vamos ter regras importantes e regras que vão reger esse tipo de visto, que estão lá nos vistos de estada temporária. Significa que este seja um visto de estada temporária? Não. Significa que este é um visto específico para procurar trabalho e não é um visto de estada temporária. Mas eu vou utilizar as regras do visto de estada temporária para constituir a minha relação legal e jurídica com Portugal, enquanto nós não temos essa regulamentação. Então, aplica-se com as necessárias adaptações. O que significa isso? Precisamos aguardar a regulamentação desse visto para perceber ou para entender como que ele vai funcionar, certo? Em relação ao visto de procura de trabalho, tu tem alguma dúvida específica? Eu sei que vocês vão me perguntar sobre meios de subsistência, vocês vão me perguntar sobre as passagens de ida e de volta, inclusive, ele vai me dizer aqui um detalhe muito importante. Autorização de residência, permite uma entrada legal. Um detalhe muito importante. Vocês acreditam que já veio a seguinte pergunta para mim? Lucas, eu posso ir a Portugal com visto de procura de trabalho e viajar pela Europa? Eu posso ir para Portugal com visto de procura de trabalho e voltar ao Brasil e retornar à Europa? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão vindo para procurar trabalho. Aí eu digo da insatisfação do ser humano. O cara quer vir como turista para procurar trabalho e agora, quando ele tem a possibilidade de um visto, de uma autorização para entrar no país para procurar trabalho, ele vem com a intenção de turistar. Eu não consigo entender realmente isso. Mas pronto, são perguntas que surgem e eu tenho que trazer para vocês elas, porque pode ser também a tua dúvida. Não estou aqui para criticar e julgar ninguém, mas vamos ter consciência e responsabilidade com o nosso dinheiro, principalmente, com o nosso propósito e também com Portugal, que está nos abrindo essa porta, certo? Se tu precisar de mais esclarecimentos e informações a respeito dos meios de subsistência, passagem de ida e volta, que é obrigatório para esse visto, como que tu vai morar e onde tu vai ficar, que problemas tu vai enfrentar em Portugal, eu já tenho tudo aqui
esquematizado para trazer um vídeo para você sobre isso, mas eu preciso que tu deixe aqui nesses comentários essas informações. Eu iniciei esse vídeo falando que eu falaria também, dizendo que eu falaria também sobre o visto para nômades digitais, só que nós já passamos aqui de 20 minutos desse vídeo e eu não quero que se torne cansativo. Portanto, se tu tens interesse em visto para nômades digitais, coloca aqui também nos comentários para eu falar sobre nômades digitais, que eu venho aqui e trago um novo vídeo falando sobre isso. E não esqueçam de se inscrever neste canal, caso tu não esteja inscrito ainda, deixar o teu like ou o teu dislike se tu não gosta desse conteúdo e o teu comentário, para que eu possa me basear a partir dele e trazer novos vídeos para cá. Combinado? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, muito planejamento, muita calma, consciência e responsabilidade no processo migratório de vocês. Logo mais eu retorno aqui com mais detalhes, com certeza, sobre essa regulamentação do novo visto de trabalho. Abraço, tchau, tchau, até logo e até o próximo vídeo.